Então, estou aqui vinda direto do Rio de Janeiro para tomar esse brunch. Faz um lanche, então, um lanche da tarde de senhoras 40 a mais, 50 a mais, chegando lá, meio na menopausa, já na menopausa. Amigas cariocas se encontrando em terras capixabas. Sou recebida com essa lindeza de mesa. Tem florzinha, tem morango. Só o café que eu não estou acompanhando, porque eu sou uma jovem senhora na menopausa. Já tá na menopausa, amiga? Tô, tem 1 ano. 1 ano e 2 meses. E aí? É bom que tu já começa o papo. E aí? Porque eu tô no climatério. Então eu tenho momentos assim, com muito calor, extremo. E agora ele vem e vai. Você não é mais direto como tava até ano passado, mesmo no inverno. Não tô na menopausa ainda, apesar que a menstruação tá muito doida. Ela vem quando ela quer, ela dá muita cólica às vezes nem sei que eu tô menstruada. Sente cansaço? Total. Pode crer. Total, dificuldade de emagrecer. Aquelas coisas que a gente conhece, que a gente vai falar mais aí ao longo aí de outros papos. Sim. Mas como é que é assim? Então, entrei na menopausa. Tá, bom. A minha começou, eu tô com 53, a minha começou aos 46, acordando sentindo que eu tinha suado no pescoço e às vezes nas costas. A primeira vez que eu suei, eu falei, gente, o que houve? Tá molhado o lençol. Aí eu vi assim, tava toda suada, tive que trocar o lençol. A primeira vez eu suei pra caramba. Do pescoço até quase a cintura. Aí, então começou com os suores e muito cansaço. Desde 40 e poucos anos eu sentia um cansaço de precisar dormir depois do almoço. Eu não conseguia, sem dar uma sonequinha, cumprir todos os meus compromissos. Era muito louco e, para mim, incomum, porque eu era uma pessoa que vivia o dia e dormia cedo. Você não dormia à tarde? Nunca? Eu não tinha esse hábito. Porque você é da noite, né? A gente é apesar de duas capricornianas, nós somos opostos nesse ponto, né? Eu Capricórnio em Áries, você Capricórnio com Gêmeos. Então, você é mais noturna e tal. Aí, bom, enfim, eu passei a precisar desse sono da tarde para ter uma recarga de bateria para seguir o resto. Percebi às vezes que tinha uns lapsos de memória e fui pesquisar, vi que isso pode acontecer também. Muito! Eu até achei que pudesse ser por causa da Covid, que ainda também é uma questão, ainda que ninguém ainda sabe totalmente 100%, né? Então, eu fiquei na mesma dúvida que você. Se era a síndrome pós-Covid, que tem essa questão da falta de memória, ou se era, às vezes, esquecer algo, né? Então, esquece uma palavrinha e depois, rapidinho, a palavra volta e é menopausa. Aí, bom, então foi assim dos 46 aos 52. Aos 52, parei de menstruar. 44. Porque assim, a gente tem uma conta meio já programada de que a quantidade de óvulos que você tem quando você nasce. Então assim, começou a menstruar, foi liberando os óvulos, acabou, a conta acabou. Eu comecei a menstruar muito cedo, mas eu tinha ovário policístico, então não menstruava todo mês. Aí bom, então foi assim. Como é que tá agora? Eu não menstruo há 14 meses. Os calores às vezes vêm, mas eu percebi uma coisa que até o meu ginecologista falou que tem tudo a ver. Ele falou que quando a gente faz exercício, esses calores diminuem. É verdade. Então a atividade física é tudo de bom para você poder levar melhor a sua pré-menopausa e a sua menopausa, sem dúvidas. E outra coisa que funciona comigo é o chá de folha de amora fresca. Gente, muita gente fala isso. Todo mundo fala, toma chá de amora, chá de amora. Eu comecei a tomar um comprimido, um suplemento. Também senti melhora. Sim. Vamos, eu queria saber com você o seguinte. Teve uma repercussão com a Paula Blamar, que é o nome dela? Que ela falava assim, é uma merda envelhecer é uma merda. Ela realmente, na entrevista, ela falou assim, muitas coisas negativas sobre o envelhecimento, que ela tinha medo porque ela não teve filho, quem é que ia cuidar dela depois, que é uma coisa assim, que também não é garantia, né, amiga? Assim, quem tem filho
você não teve filho. Eu fui abençoada com a Rafaela, mas isso também não me garante que a Rafa vai conseguir cuidar de mim na época, porque ela pode estar fazendo em outro lugar, e tal. Claro. Eu acho que o filho é uma coisa que não... São duas perguntas a minha que eu queria falar. Você que não teve filho, você se preocupa com essa situação? E segundo, envelhecer é uma merda pra você? Tá, vamos lá. Eu não me preparei para envelhecer. Ninguém, né? Eu não me sinto com 53 anos, vou fazer 54 agora no final do ano, mas não é uma merda. Assim, eu me toquei que eu estava envelhecendo de verdade, caiu a ficha quando eu parei de menstruar. Agora? Há 1 ano e 14 meses, há 1 ano e 2 meses. Quando eu parei de menstruar, eu entendi que eu realmente estava no processo de envelhecimento. Eu percebi que as coisas estavam diferentes quando comecei a ter as alterações, mas eu não acho uma merda, assim. Primeira coisa, eu tô roubando, né, tô parafraseando a frase de uma amiga minha que é terapeuta de casal. Ela falava, Gabi, quando a gente envelhece, a gente sabe exatamente o que a gente não quer. E essa é a grande sabedoria do envelhecer. Você sabendo o que você não quer, o que não te agrada na sua vida, você tem a autonomia de incluir na sua vida, na sua rotina, as coisas que são boas para você. Sem dúvida. Isso é uma vitória. Mas eu acho que ainda tem uma outra coisa que é melhor ainda. É aprender a falar o foda-se. Foda-se pra mim é meu mantra. Porque assim, só assim, é bom porque a gente fala um pouco do assunto, depois eu falo do outro assunto. Assim. Claro. Eu já tinha um problema muito grande. Minha mãe foi mãe solteira. Então ela passou por muitos preconceitos. A minha também. Porque a pessoa também. Então, anos 90, anos 80, eu sou de 75. Sou de 70. A minha mãe passou preconceitos, às vezes, assim, também dentro da família. Sim. Nesse naipe. Então ela tinha muito medo com o que as pessoas iam pensar. Ela tinha essa coisa, porque infelizmente foi o trauma dela. E eu me prometi que eu jamais iria me importar com o que pensassem de mim. Por mais que você trabalhe isso desde nova, desde criança eu trabalho isso, você tem uma fase da sua vida que você se incomoda um pouco, sim, com o que os outros vão pensar, porque você está em fase de crescimento, de amadurecimento, e você quer ser inserida, na sociedade e no seu grupo. Sim. Mas chega um momento na maturidade, lógico que, assim, como eu já vinha atrapalhando, eu já tinha isso, eu já trabalhava isso, então já tinha isso inserido na minha cabeça. Mesmo que eu me incomodasse um pouco, eu falava, tô nem aí, que era meu, era uma revolta que eu tinha minha. Sim. Mas depois, na maturidade, isso foi tão natural, eu tô tão foda-se, assim, é meu mantra, eu não me importo com o que pensam sobre mim. Se eu quiser usar uma roupa X, eu vou usar. Eu tenho discernimento. Essa coisa assim, mulher velha, a gente tem muita questão pra falar aqui, mas mulher velha, mais velha, né? Velha que eu falo porque a gente tá envelhecendo, gente. Sim. É a palavra velha. É que nem aquela coisa, tô cheinha, não, tô gorda. Então, eu tô gorda, mas eu estou ficando velha. Tem uma coisa também que, como a gente vive mais hoje, porque a medicina permite que a gente possa estender a nossa vida com saúde ou com manutenção, administração das nossas doenças. Hoje, velho mudou a expectativa de vida e a expectativa de ser uma pessoa produtiva mudou. Tanto que sem dúvida. Algumas pessoas com 40... Não, a palavra velha tem outro peso. Não é mais velhinha, né, velhotinha. Assim. Mas a gente tá ficando velha, a gente tá ficando madura. A maneira de tia de falar que tá ficando velha é ficar madura. Posso falar uma coisa engraçada? Que normalmente eu sou mais séria e didática, mas... a gente tem muitas... A gente é muito amiga, mas temos coisas bem díspares entre nós. Pois é. Você sempre viveu o foda-se. E eu comecei com essa história do foda-se, certamente chegando nos 50. Então, só que porque não é natural. Só que o meu foda-se foda-se! Aí quando eu tô puta com alguém... Eu tô lá na cozinha, cozinhando, tô pensando naquela pessoa que eu tô com raiva, querendo esganar, aquela pessoa não posso esganar ela, né, infelizmente. Aí eu... Foda-se!
Hoje em dia, assim, chega a ser absurdo. Mas claro que eu tenho discernimento, que eu estava falando, né? Tem discernimento, essa coisa assim, se eu quiser usar um curso, se eu quiser usar, eu vou usar. Mas eu tenho o meu discernimento. Você direciona assim, o seu foda-se. Isso, não é porque eu mando foda-se que eu, que tô acima do meu peso, não tô com umas pernas bonitas, vou chegar, vou botar uma sainha curta porque eu quero mimizar e chocar a sociedade. Eu não quero causar. Você quer se sentir à vontade. Se sentir plena. Exatamente. Eu quero me sentir bem como eu estou nesse momento. Uma coisa que a gente estava conversando, só fazer aqui um parênteses mesmo, vou parar e voltar para outra pergunta. Tá. Porque eu engordei muito. Você sabe, minha amiga, você me conheceu muito magrinha. Sim. Eu engordei muito. Da época que você me conheceu, eu engordei mais de 20 quilos. 20, 22 quilos, por aí. E eu fui muito feliz, gordinha. Então, assim, às vezes eu falava assim no meu Instagram, acho que a gente tem que se aceitar, e as pessoas ficavam assim, você quer se aceitar, mas você fala em malhar. Eu posso me aceitar gordinha, mas eu quero ser saudável. Peraí, pausa. Você sempre gostou de malhar, sempre tanto gostei. quanto eu. A gente era rata de academia. A gente se conheceu no ambiente da escalada, mas no qual eu não me identificava ainda 100% com o perfil de escaladora como hoje eu já me identifico. Mais do que eu já nem escalo. Sim, mas nós duas tínhamos o link... Pra quem não sabe, é alpinismo, tá, gente? É escalada indoor, que a gente fazia. Outdoor também, né? Mas é porque às vezes a escalada, o que é escalada? É alpinismo, montanhismo. Sua primeira escalada... Foi com você, no Coloridos. Isso que eu ia falar. Foi com você não, né? Mas com um amigo, assim, foi com você. Sim, é isso aí. Então, sua primeira escalada, assim, sem ser com um professor ou um namorado, foi comigo. Então, a gente era rata de academia, e então era outra pegada, e sim, éramos magrinhas, e agora estamos estávamos falando sobre isso antes da gente vir pra cá agora, né? A gente estava pensando, né, coisas que a gente poderia compartilhar com outras mulheres que querem entender como é esse processo, que estão vivendo, porque o que a gente percebe é que as pessoas só falam as coisas ruins, como os 76 tópicos de sintomas que a mulher tem. Sim. Gente, e as coisas boas além da sabedoria, além do foda-se. Mas antes de falar, vamos voltar, porque eu sei que eu me prolonguei no assunto. Envelhecer é uma merda, foi a primeira pergunta. Olha como é que envelhecer é uma merda, eu não me lembro qual foi a segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? Não lembro, só lembro. Então vamos mudar a pergunta. A gente vai passar a pergunta. O que eu falei, gente? Não sei. Só voltando. Aliás, gente, já dá uma curtida aqui, tá, galera? Já curte, já compartilha aqui, já segue, que a gente vai ter sempre esse papo aqui, esse brunch. Então, a gente falou sobre as dificuldades, agora a gente vai falar, que eu te interrompi, eu quero falar um pouco dos benefícios de envelhecer, que eu acho maravilhoso. Minha amiga fala assim, você fica fazendo apologia ao envelhecimento. Não faço, eu tô amando a minha cabeça. Eu odeio meu corpo não, gente, eu amo meu corpo, mas assim, odeio o fato. Não está satisfeita no momento, que é melhor. De ser difícil. Vou dar um exemplo. Eu estava malhando, que nem uma louca, 3 semanas, emagreci 2 quilos. Fiquei uma semana com a patinha quebrada, que eu torci meu pé, engordei tudo de novo. Mas vai emagrecer. Não, não tem problema. Mas assim, você tá no Rio, a gente vai emagrecer você. Vamos malhar. A gente comia aquela merda daquele creme cracker com manteiga e emagreci a 3 quilos. Uma fatia Se eu comer agora o creme cracker com manteiga, uma fatia de queijo branco, eu vou engordar 20 quilos. Eu tinha uma amiga que sabe o que ela fazia? Ela dizia que ela almoçava uma fatia de queijo ou 2. Quando ela queria emagrecer. Mas você emagrecia. Você emagrecia 1, 2 quilos fazer uma semana, jejum intermitente. Jejum intermitente realmente funciona, gente, mas você tem que levar pra vida. Essas coisas de dieta, de jejum, funciona? É lógico que vai funcionar. Mas você tem que levar pra vida. Você vai levar pra vida? Então, para mim, a primeira benesse, que eu já tinha puxado um pouquinho, é a questão da sabedoria, né? De você saber o que você não quer. A partir do momento que você sabe o que você não quer, você começa a impor limites, você se empodera da sua vida, você toma as rédeas da sua vida. Maravilhoso. E isso é uma coisa que quando a gente é jovem, quando a gente quer agradar o outro, que se importa demais com o julgamento do outro, a gente não tem. Então, isso é uma coisa sem dúvidas que rola. Outra coisa que eu acho que um momento de vida que o planeta está passando, né? A pandemia impulsionou mais ainda, é a oportunidade, com o fato de que a medicina está fazendo a gente viver mais também, a gente pode se reinventar. Verdade. Eu estou me reinventando. Eu comecei a fazer mestrado com a minha mãe já doente, com 48 anos. Eu era a mais velha da turma.
fazendo mestrado em Ciências da Reabilitação. Quando o professor lá, o coordenador da pós, estava dando aula lá de estatística, ele estava brincando com números, ele foi perguntando a idade de verdade de todo mundo. Aí quando eu falei 48, ele, sério? Eu falei, sério, 48, tô falando sério. Ele é mesmo? Eu falei, ele é jovem, né, sei lá, tá nos seus 39, 40. Então, eu vejo que a gente pode se reinventar e eu tenho visto isso muito. E aí eu passo a voz para você, que você estava falando daquelas mulheres que você isso segue. Isso é uma dica que eu quero dar para todas as mulheres maduras. Quando você estiver na dúvida, perdida, eu estou numa fase perdida, muito perdida. A gente estava conversando sobre isso. Eu parei minha carreira, me dediquei à família e hoje eu sinto falta, estou sentindo um vazio profissional. Então eu tenho corrido muito atrás e estou começando a mudança, não profissionalmente, mas fisicamente, que eu tô numa fase assim. Eu estava num foda-se total, feliz. Eu me larguei mesmo, eu estava feliz, foi comigo que eu queria. Como eu tô fazendo aqui agora? Estou comendo aqui dane-se. Seu marido estava junto com você no processo. Junto, engordamos juntos, casal feliz engorda junto. Boa. E agora eu tô querendo correr atrás do prejuízo. E aí, uma dica que eu dou é a gente seguir, hoje em dia, a rede social é um inferno, mas é maravilhoso, né? Tudo tem seus dois lados. E o fato de você poder seguir pessoas que te inspiram, assim como a Gabi acabou de inspirar a gente, 48 anos, começou a fazer pós-graduação, né, doutorado e tudo mais, tem mulheres que você vê que começam a malhar com 50 anos. Tem uma mulher que ela, vou deixar aqui embaixo que eu sou péssima para nome, ela começou a malhar, gente, a foto dela quando ela começou a malhar com 50 e poucos anos, era uma senhorinha. E ela agora está competindo pelo CrossFit brasileiro. Caraca. 64. É uma de Minas? Não sei se é de Minas, mas cabelinho curtinho. Tem uma de Minas. Gente, mas tem várias inspirações na internet. E a gente tem que seguir, sabe? Porque a gente tem que se inspirar e saber que pode. Cara, eu tô com 48. Eu tô muito mais nova do que eu imaginava pra isso, entendeu? Então, com certeza, eu vou. Uma outra coisa que eu acho maravilhoso também de envelhecer você falou da sabedoria e o foda-se, né? Óbvio. É essa questão, assim, da própria maturidade, assim, no relacionamento. Você sabe o que você aceita no relacionamento, o que você não aceita. Dá limites. Entendeu? Dá limites. A própria questão profissional, você sabe até onde você vai no barato. Eu trabalhei muito de graça na minha vida. Muito, porque eu queria portfólio. Mas eu não quero portfólio. Porque a impressão que eu tenho, né, o olhar que eu tenho do ser humano, porque apesar de ser físico, eu tenho uma coisa muito de psicologia, né? Eu sempre puxei muita disciplina de psicologia, sempre li muito. Então, eu vejo as pessoas e eu entendo que todo mundo é multifacetado. Sem dúvida. Você tem várias capacidades. Não, eu acho que eu sou multipotencial. Eu faço mil e uma utilidades. Multitarefas. Né? Mas dizem que agora, eu vou até dar uma olhadinha, mas parece que agora tem uma terminologia que é multipotencial, que é você tem vários potenciais. Isso. E aí isso já virou assim, como se fosse mais uma questão para levar para terapia, né? Porque você quer fazer de tudo um pouco, você é muito de produtor, né? Você faz de tudo um pouco e acaba não se especializando em nada. Isso me lembra o Bauman. Tem uma coisa do hoje em dia, né? Do imediatismo. A internet faz isso com a gente, né? A globalização fez isso. De informação. É muita informação, pouco aprofundamento, e o Bauman fala isso, né? Em todos os livros líquidos, né? Relações líquidas, amores líquidos e todos os outros dele, né? Que é justamente sobre isso de que as pessoas, as relações e os pensamentos não são aprofundados. Os jovens e nós mesmas, né? Temos Acho que começou com a nossa geração, com essa globalização, porque a gente é da era globalização. A gente migrou, né? A gente estava na faculdade, a gente falava no jornalismo, a gente falava de globalização. Isso. Então a gente viveu a virada que foi. Exato. Para mim foi assim, final de 90 eu já estava. Do vinil para o disquete. Isso. Entrou a internet em 90 muitos. E de repente você pode ler um livro na internet, então você já não tem o mesmo foco, a mesma atenção, mas
Bom, eu já ia para outro lugar agora que não é aqui, que seria a questão até de que as relações também são mais superficiais hoje. Você fala um pouquinho no Zap. Sem dúvida. Você não. Sem dúvida. Sim, pra gente se ver de novo. A gente não se liga mais, amiga. A gente só fala pelo WhatsApp. Tem um ano que a gente não se vê. Não, nem se fala, a gente não se liga. Porque você perde, você não tem mais um hábito de falar. O que é uma pena, porque é um link completamente diferente de você ouvir a entonação da voz, né? Falou tudo, é isso. Exatamente. Mas eu acho interessante que a gente está numa fase, uma era, que assim como todas as minorias, as questões, vamos falar um pouco aqui de políticas aqui, a gente está com empoderamento feminino, a gente tem voz, a gente pode falar aqui, a gente pode abrir aqui um YouTube e falar, né? A gente já tem cargos grandes, você mesmo estava falando que o pessoal montanhismo era a coisa mais homem do mundo. Éramos pouquíssimas mulheres quando a gente começou a escalar. A gente teve temos esse ano a primeira diretoria, corpo diretor inteiro de um clube de montanhismo no Brasil. Super conhecido clube. Que é o Carioca, o SEC, lá na zona sul do Rio. Pela primeira vez, as meninas conseguiram montar todo o corpo diretor de mulheres. Né? Imagina o tempo que se levou. Já tinha uma presidente no SERJ, teve uma presidente no CEM, que é o Centro Excursionista Mineiro, que foi não tenho certeza, desculpem aí se eu errei, acho que ela foi a primeira presidente de uma federação de montanhismo do Brasil. Que legal! Que foi a Gisele Mello, que é uma mulher... Eu não conhecia. Nota 1000. Você ainda sente algum tipo de preconceito por ser mulher madura? E onde? Opa! Aí, tá. Só um pouco de polêmica, né? Antes de entrar nos meios masculinos que eu vivo, na verdade eu sempre me enfiei em meios masculinos. Nós, né, amiga? E um pouco pioneira, sempre a mais jovem, a única mulher, mas... Inclusive na bateria, ela é baterista, gente. A bateria também. Então, assim, na bateria eu era muito acolhida porque eu era criança, adolescente, comecei a tocar com 13, 14, então sempre os meninos me cuidavam de mim, protegiam, né? E não era uma coisa profissional, né? Mas já no mundo real, né, em que tá todo mundo querendo sobreviver, mundo adulto, e infelizmente muitos querendo passar um em cima dos outros, sim, e principalmente dos meus 46 para cá, mais nova eu não senti muito. Porque você é madura, né? Porque a mulher madura, era isso que eu queria entrar nesse assunto, porque eu mudei de estado, tentei me reposicionar aqui e já mandei 1 zilhão de currículos. Que também tem a questão que você é madura e também já tem uma certa necessidade e também você se impõe de uma certa maneira que às vezes fica mais cara até do que, né, da pessoa nova, também tem isso. Mas eu senti muita dificuldade, que nem chamada para conversar, nem com indicação de amigo, falei com o diretor, com não sei o quê, nem assim eu fui chamada nem para um bate-papo. Mas então, respondendo a sua pergunta, terminando de responder, no mundo acadêmico é pesado. O mundo acadêmico, o meio que eu tô, que é a engenharia biomédica... imagino, é extremamente masculino. Eu hoje no doutorado eu trabalho com engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, eu trabalho com fisioterapeutas, médicos, tenho parceiros homens maravilhosos, estou acostumada, como eu falei, a sempre estar em meios masculinos. Foi a bateria, muitos anos de musculação, os anos de escalada, que eu ainda convivo na escalada, apesar de estar escalando pouco, mas estou sempre ali treinando. Você trabalha com escalador, né? Sim, eu atendo escaladores, mas o meio acadêmico, ele é duro, e nem todo mundo é tão legal. Existem algumas pessoas da ciência da escalada brasileira que me acolhem muito e são parceiras, mas tem algumas que não são da ciência da escalada e que eu corto 20 dobrados por dia, matando alguns leões no mata-leão, né? Pego lá os leões e mato eles, apagando os incêndios. Ali é duro. No próprio meio da fisioterapia tem uma competitividade, né? A escalada acabou de ir para as Olimpíadas na outra Olimpíada no Japão, que atrasou um ano por causa da pandemia. Sim. Então, assim, poucas pessoas no mundo trabalham com ciência da escalada. Ainda pequenininho, né? Então, assim, tem uma competitividade grande e eu, assim, não é para me gabar já me gabando, mas hoje no Brasil eu sou
uma das pessoas que tem o melhor currículo Sim. de mestrado e doutorado trabalhando com isso, estudando isso. Sim. Então, assim, os caras ficam meio incomodados mesmo, assim. E ouve-se de tudo. Não quero pegar por aí, porque Sim. eu acho que não é ainda, elegante, né? É porque não é ainda equilibrado. Eu sou assim, eu então queria era falar deixar isso claro, abrir essa polêmica aqui, porque ainda não é equilibrado. É. Eu, por exemplo, senti muito assim, mais jovem, nos meus 30 anos, na verdade, que eu virei diretora de produção e eu lidava com equipes enormes, 80% masculina, porque a galera de equipamento, né? A direção de... Rapaziada. A direção de arte já tinha mais mulher, mas a direção de fotografia, luz, áudio, tudo muito homem. Então era assim, uma galera, equipe pesada, e eu mudei muito a minha personalidade. Se hoje eu sou grossa, é graças ao audiovisual. É um resultado. Foi um resultado, porque eu era muito interação. Eu nunca fui muito dócil, mas eu era muito polite, assim, muito educadinha, né? E aí as pessoas montam, porque infelizmente, uma coisa que eu falo pra minha filha, infelizmente não queria educar ela, mas eu falo, o bonzinho se fode sempre. Você que é muito bonzinho, você vai ver, se você tiver numa fila e você for bonzinho, a pessoa vai atender primeiro o chato, porque a pessoa quer se livrar do chato. O que você imaginava que você seria aos 50, com 20 anos? Eu não tinha a menor ideia. Com 20, eu achava que 50 eu seria uma velhinha como a minha mãe. Jura? Claro. Nossa, eu não imaginava isso. Porque quando eu tinha 20, minha mãe tinha 63. Né? Minha mãe me teve com 43 anos. Foi uma mãe eu sou filha temporânea. Então, eu achava que, sei lá, já ia estar quase aposentada. Você achou que você seria uma senhorinha? Sim. Engraçado, mas não pensava isso. Mas eu imaginava que o meu envelhecimento seria todo estudando música e tocando. Eu comecei a tocar muito jovem e como tudo eu levo muito a sério e é muito intenso, então para mim a música ia ser a minha vida inteira, né? E aí você achava que você ia ser uma senhorinha com 53 anos? Sim, e eu achava que eu ia passar minha vida inteira tocando. Aí, com 20 anos, exatamente, 2-0, né? Me chamaram para tocar na Night, profissionalmente. E minha mãe disse... Não. Ah, imagina aquela época. Aí teve uma lacuna. Fiquei no nimbo 2 anos sem... Era um nimbo de... O que eu vou fazer agora, né? Eu não estava na faculdade. Eu passei com 17 anos por uma faculdade, não quis fazer, porque eu achava que eu ia ser baterista. Era de... Faculdade de quê? Eu passei para físio. Ah, para físio mesmo. Com 17 anos, mas eu não queria fazer físio. Eu sabia que você queria fazer físio inconscientemente, você já sabia. Sim, então. Mas eu não queria estudar, né? Porque eu terminei a escola com 16, eu terminei muito novinha. Aí eu passei no vestibular, comecei a faculdade com 17, eu falei, eu não quero agora, eu quero tocar. Minha mãe falou, faz o que você quiser, não posso te obrigar. Você achava que você ia trabalhar com música? Eu achava, e minha mãe dizia, você não vai tocar profissionalmente. Aí 2 anos no nimbo, começo a namorar um carinha, que foi minha primeira grande paixão, o primeiro amor da minha vida, e ele me levou para as trilhas. Ele não escalava. Dali, um novo universo abriu na minha vida e eu fui começando a mudar um pouco, né, o olhar, os valores, né, que a montanhismo faz. Então, eu achava que aos 20 anos, eu nunca quis ter filho. Uma questão também que depois a gente vai fazer um outro bate-papo sobre isso. Até porque você não teve filho, eu acho que é legal a gente falar. Podemos fazer lá no Rio, em outubro, a gente fala sobre isso. E eu nunca quis ter filho e a vida me presenteou uma filha que hoje eu amo, dou minha vida por ela. Mas eu achava, aos 20, que eu fosse uma puta empresária. Talvez eu não estivesse nem no Brasil. Mas você correu atrás para isso. Corri, mas a vida me deu outras possibilidades. Como eu com a música. A gente acreditou e fez o nosso melhor dentro daquele momento pelo que a gente acreditou. É isso que eu quis dizer. Isso aí, amiga. Ai, eu te amo muito. Gente, e a amizade é tudo. Especial. É verdade. Obrigada, amiga. Foi ótimo. Faremos outra. Em outubro estaremos juntos de novo. Final de tintim. Finalizar, acabou já que o meu prosseco, mas só o ritual. Um ritual, um brinde para vocês. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau.
Eu vim do Rio de Janeiro trazendo fava tonka, baunilha do Amazonas. Muito chique. Para minha querida amiga Vanja, que eu não vejo há um ano, toda vez que eu venho no Espírito Santo, eu encontro ela. Aí eu mostro para ela o cheirinho que para mim parece licor de amaretto, e a pessoa diz que parece... Cheiro de maconha. Não, é igualzinho, gente. Não. Rafa ainda era um óvulo. Nem isso. Rafa, você tem que aparecer também. O making off tá filmando ali, a filha da Vanja. Vem cá, vem aqui. Vem pra cá com o seu celular. Então, minha filha, 18 anos, amor da minha vida. Vem aqui, da mamãe. Olha esse cabelo azul, que lindo. Linda, dançarina, maravilhosa.